Fala pessoal, tá começando mais um Lamparina Cast, esse podcast mais humano do Brasil. E hoje a gente vai estar falando como você formar um time vencedor na sua área de marketing para você ter bons resultados, aumentar suas vendas e assim você conseguir ter uma saúde financeira na sua empresa. Estou aqui com meu amigo Fábio Gabriel. Estou aqui com Vitor Mesquita, mais um podcast na capital federal do nosso país, Brasília. E hoje estamos aqui com uma pessoa bem especial, como todos os nossos episódios do nosso podcast. Nós costumamos falar que todos os nossos episódios são episódios especiais, né? E hoje nós estamos com ele, Felipe Bayer. Ele é diretor de marketing em ECAP Incorporadora, especialização em marketing e gestão. Com uma trajetória distinta na área, Felipe Bayer se consolidou no mercado como gerente de marketing, onde adquiriu vasta experiência em gestão de pessoas, gestão de comercial e trade marketing, sua habilidade em desenvolver times de alta performance. Isso. Bem-vindo ao Lamparina Podcast. Muito obrigado. Então aqui nós vamos fazer algumas perguntas e com isso um bate-papo bem agradável aí e nossos ouvintes, nossos telespectadores vão entendendo um pouco o que é gestão em marketing. O marketing ele quer dizer que você cuidar do mix de venda e do branding, das redes sociais. Acaba que ele entra um pouco em tudo assim, na empresa. Porque a gente tem sempre eu sempre sou muito objetivo nisso e eu acho que a empresa ela tem como foco sempre o resultado em vendas. Acho que se você não tem uma empresa que não tem um resultado em vendas, você tem uma ONG, você tem algum outro negócio, né? Então, a gente sempre tem que se preocupar com a venda. Só que a venda, para quando você quer o sucesso e a alta performance, o resultado realmente elevado, você precisa cuidar da empresa como um todo. Para ela vender, você precisa ter uma rede social funcionando, aí você precisa ter bons vendedores, então o vendedor precisa de treinamento, aí você precisa de um RH para cuidar do vendedor, então o marketing acaba que entra no RH, Sim. na formação, no treinamento, em todas as áreas da empresa, como uma forma de cuidar para que tudo funcione, para que se tenha o resultado. Então, acaba que o marketing cuida um pouco de tudo. Então, existe um plano na parte para desenvolver um plano de marketing para a empresa, vamos dizer, ter um crescimento, um desenvolvimento, né? Um plano existe, sim. Quando você entra num negócio, agora eu entrei na ECAP Incorporadora. A ECAP é uma empresa... A gente constrói prédios, né? A gente tem 4 edifícios no Noroeste de altíssimo padrão, que atualmente é a linha Design, que é o Selfie, o Raio, o Mai e o ID. A gente tem um condomínio de luxo no Tororó, que é o Le Jardin. Estamos lançando o Le Grand Jardin. E temos alguns empreendimentos de médio padrão, que é os Golden Green, que tem Samambaia e Gama. Então, quando você entra numa empresa nova, a primeira etapa é o diagnóstico. Você vai levar, em média, 1, 2, 3 meses para poder diagnosticar os problemas. Problemas não, porque no caso é uma empresa sadia que está Sim. vendendo, está tendo resultado. Mas algumas empresas não estão sadias. Muitas vezes eu sou um tipo de gestor que tem uma especialidade muito grande em ação. Então, geralmente eu entro em lugares que estão com problemas. Porque você precisa de um gestor muito ativo nesse momento. Então, que seja alguém que tenha muita a ação imediata, tome decisões rápidas, seja objetivo. E aí, quando está tudo certo, geralmente se contrata um tipo de gestor que é um gestor mais pacífico, assim, que mantém os resultados. Então, eu trabalho muito no risco. Assim, tá? Mas também o que acontece isso é que o gestor pacífico ele é um gestor que tem pouca visibilidade, porque ninguém vê muito quem mantém o sucesso, né? Agora, quando você pega um problema e transforma num sucesso, isso tem muita visibilidade. Então, eu construí toda a minha carreira em cima de problemas, assim eu falo. Entendo. Felipe, fala um pouco mais desse desenvolver sua carreira. Como iniciou essa vontade de trabalhar com gestão de marketing? Isso. Eu sou formado em publicidade e marketing, publicidade e propaganda, né? Pela SPMRS, que é uma faculdade de excelência no mercado aí. E fiz uma especialização em fotografia de cinema pela Escola de Criação da própria SPM. Então, quando eu morava no Sul, meu sonho era trabalhar com fotografia de cinema e ser fotógrafo de cinema. Lá no Sul é muito desenvolvido nessa questão de filme, de produção cinematográfica. E lá eu trabalhei como estagiário na maior produtora de comerciais da região, que é a Zeppelin Filmes. Então, eu cheguei a gravar Cauã Reynolds com Renault, a Cicarelli, quando ela não era muito famosa, fazia Fanta, Guaraná Antártica, Brahma. Fiz muitos comerciais grandes em película ainda na época, 35mm.
Mas quando eu me formei, eu vi que a minha vida ela ia ficar ali, estagnada. E eu não queria ficar nesse lugar, não queria, porque eu percebi que eu ia seguir essa vida e eu queria correr o mundo. Então eu me demiti assim que eu me formei, fiz um mochilão e viajei 2 anos pela América Latina inteira, sozinho, nunca peguei um avião. Eu conheço toda a América Latina e nesse momento eu conheci minha esposa no Chile. Ela estava de férias, ela é servidora pública da Secretaria de Saúde e ela mora aqui em Brasília, no GDF, né? Ela é a secretária do GDF. Então eu fiquei preso ao GDF permanentemente. Então eu vim morar aqui com ela, eu moro aqui há uns 13 anos. E aí quando eu cheguei aqui, eu dei muita sorte que na esquina de casa aqui no CA, né, que a gente tá no Lago Norte, tinha um dos maiores estúdios de fotografia de publicidade, que era o Magneto Fotografia, que era o estúdio do Vini. E o Vini era muito conhecido, eu trabalhei com ele como assistente dele por uns 2 anos. E aprendi muito com ele e conheci muita gente do mercado de publicidade daqui, que foi o que me deu um bom networking. Já que eu não estudei aqui, eu tinha uma dificuldade grande de networking. Então, eu comecei a trabalhei em várias agências e rapidamente fui crescendo, tinha muita habilidade visual, era diretor de arte. Aí, o último lugar que eu trabalhei foi na Vento Bravo, onde eu atendia Ministério Público, CEUB e Odebrecht. E aí, num dia desses, o diretor de arte era o top da carreira de publicitário, era o que mais ganhava. Na época, a gente ganhava por volta de R$7.000, que na época era muito, principalmente um diretor de arte júnior, que era o meu caso. E aí sentou uma menina do meu lado, assim, primeira vez, sentou uma menina do meu lado e ela cuidava de redes sociais, uma coisa nova. Isso há quantos anos atrás? Há uns 7, 8 anos atrás. E aí eu sempre estudei muito, que eu acho que isso é o segredo de qualquer negócio, tanto estudar o negócio quanto estudar outras coisas. Eu sempre estou buscando coisas novas, que é o segredo da inovação também, você sempre está inquieto. E eu já tinha ouvido falar disso, e quando ela sentou do meu lado, eu saquei que em poucos anos ela ia ganhar mais do que eu. E aí eu falei, cara, eu vou largar tudo, fiz de novo a mesma coisa. Eu falei, foda-se, isso aqui eu vou largar tudo e vou estudar isso. E aí eu comecei a estudar marketing, e aí eu fiquei 2 anos estudando, quando meu filho nasceu também, e fiquei cuidando dele, estudava, e aí eu voltei a trabalhar quando ele estava por volta de 2 anos. E aí a primeira pessoa que me deu a oportunidade foi o Fábio Bintz, que é o dono do Sushi Louco, da rede Sushi Louco, rede de franquias, né? E aí eu fui trabalhar com ele como analista de marketing na Lago Franquias, que hoje chama Lago Franquias, na época não tinha esse nome, mas... E aprendi muito com ele também, um cara que entende bastante de marketing. Ele e o irmão dele, o Rodrigo Bintz. E aí eu fiquei com ele um tempo, quando eu absorvi muito esse marketing, assim, e tive a oportunidade de gestão, os primeiros toques de gestão, porque a gente na época eu cuidava de 36 lojas em 5 estados. Então a gente o Bintz sempre foi contra... marketing offline, ele era na época era um precursor, assim, porque ninguém pensava isso. Ele falava, não, odeio... Pra quê? Vamos fazer isso pra quê, né? Então ele era totalmente radical contra, mas a gente fez, assim, desde... a gente tinha lojas no interior de Goiás, então a gente fazia carro de som gritando, sushi louco, sushi louco. Mas eu aprendi... Deu certo, né? Deu. Eu aprendi muito sobre digital com ele. E aí tive uma oportunidade depois, a gente foi trabalhar na Beira-Mar, onde o Rodrigo Bintz é amigo do Pedro Fernandes, que é um dos proprietários da Beira-Mar Imóveis, né? Sim. E na época, os dois proprietários são os herdeiros, são os filhos do seu Beira-Mar, que eu não lembro o nome dele, mas ele é bem idoso, né? E os 2 filhos dele, que é o Pedro e o Paulo. O Pedro era o CEO, e o Paulo era o CMO, chefe de marketing. E o Paulo estava indo para São Paulo, abrir a Rua 2, que era startup, e ele estava contratando alguém para assumir o lugar dele, que ele era o CBI, e aí ele me contratou. E aí foi um momento que eu também, a minha carreira deslanchou bastante, porque o Pedro e o Paulo são 2 meninos que você vê muita gente que tem muito dinheiro, que, né, a gente sabe que os 2 têm muito dinheiro, eles são donos de uma das maiores imobiliárias de Brasília, e é uma imobiliária que, apesar de ser uma imobiliária, peita muita empreiteira grande aí. Mas os meninos, apesar de terem uma vida assim abastada, eles são muito feras, estudaram muito, e também foi outro lugar onde eu aprendi bastante. Então eu sempre estudei muito e sempre fui atrás desses caras que sabiam muito, e uns caras que não são coaches assim, não querendo falar mal, mas eu não sou muito fã dessa parte, mas eles sabem muito, assim, eu suguei bastante deles. E aí, a partir daí, só decolei, né? Então, continuei estudando no mercado imobiliário, porque eu nunca tinha trabalhado com imobiliária. Por sorte, eu também construí a minha casa nessa época, o que me deu muito know-how da própria construção. E aí, nessa minha sina de estudar, né, eu continuei sempre estudando. Resolvi tirar o Cresce,
Então, eu fiz um curso de 1 ano e meio de técnica de transações imobiliárias. Então, eu tenho Cresce, apesar de eu nunca ter atuado como corretor diretamente. Ou seja, trabalha dentro do cerne, né? Conhece o cerne da história. O que a gente vê muito é pessoas que, no seu caso, né? Você está aí como um gestor na área de marketing, mas você está dentro. Cada ramo tem uma especialização, tem vamos dizer assim, tem um olhar diferente da área de marketing, não é? Aí agora eu vou ter uma história bem legal para contar Sim. aqui. Então, eu estava com o Pedro, né? Que é o Paulo tinha ido para São Paulo. Lá a gente inovou bastante, a gente até fez um case bem interessante que eu posso contar. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que é inovar? Eu vejo muita gente falando isso, né? Eu não sou da área, né? Então, inovação. Isso. Cara, inovar é isso que a gente fez na Beira-Mar. O mercado imobiliário é um mercado muito tradicional. Certo. E isso aqui em Brasília é ainda pior. Brasília, para quem é do marketing, a gente fala que é 10 anos no passado. Então, se você quer, é fácil você fazer marketing bem aqui. Fácil em pouco sentido, assim. É fácil você saber o que você tem que fazer, difícil é você aplicar. É só você pegar e ir para São Paulo, você vai ver o que eles estão fazendo lá. A gente está 10 anos atrás aqui. Agora, você implementar isso aqui é muito difícil. E o que a gente fez lá? Quando a gente chegou lá, a gente tinha um problema sério com os corretores. Não sei se você sabe como é que funciona, mas o lead, quando entra na corretora, o que a gente chama lead hoje, mas na época é o cliente, né? Sim. Ele entra e o corretor que está de plantão ou quem receber na fila, ele é dono daquele lead. Então, ninguém pode tocar no lead após um corretor receber o lead. Certo. Só que o corretor, ele não tem vínculo com as empresas, geralmente, e ele recebe 10 leads por mês. Desses 10, 2 eles estão prontos para comprar. E esse é o lead que o corretor adora, porque ele compra rápido. Aí, assim que ele atende esse, o cara está querendo comprar, atende esse, o cara compra, o corretor recebe uma comissão aí de 70, 150 mil reais, ele bota no bolso, ele pega as coisas dele, ele vai para a praia, e os ele 8 volta ficam daqui por aí. 3 meses. Isso, e volta daqui 3 meses. Só que desses 10, tem mais 3 aqui que se você trabalhar bem, eles compram. E esse aqui, ele estava querendo comprar, mas o cara não atendeu mais ele e isso se perdeu. Esses leads a gente paga, né? Porque a gente paga com anúncio para comprar eles. Então, isso foi uma coisa que a gente fez, eu e o Pedro, né? De trazer um SDR, que é uma coisa que existe aí, que é um pré-sale, que a gente chama. Então, o lead ele não cai mais no corretor, ele cai no SDR. O SDR faz o atendimento, agenda a visita, o corretor vai, e após a visita, o SDR liga para o cliente. Você foi bem atendido? Como é que tá? Ele não apareceu na visita, uma coisa que acontece muito. Sim. Não apareceu? Beleza, então vamos mandar outro corretor. Vai outro corretor. Então, a gente passou a ter mais fluxo nos leads, não pertencia mais ao corretor. Falando assim parece fácil, mas você imagina que você comprou briga com 20 corretores que trabalham há não sei quantos anos lá, então eles queriam matar a gente. Então você implementar esse tipo de coisa é muito difícil. Assim. Só deu certo porque o Pedro era o CEO, ele que mandava e ele acreditava muito, ele sabia que ia dar resultado. E o resultado foi brutal, assim, tanto que a Beira-Mar para mim é referência de tecnologia até hoje. Hoje em dia, como eu sou, a ECAP é parceira da Beira-Mar. A Beira-Mar vende alguns empreendimentos nossos. E toda vez que eu vou lá, eu só presto referência ao Pedro, porque eu aprendi muito com ele e eu acho que ele é fera até hoje, assim. Muito eu devo a ele e ao Fábio Bindes também, que foram meus grandes ajudantes aí, me ensinaram muito. Ô Felipe, como que a gente faz para identificar um público-alvo ideal para um produto, para um serviço? Como que é isso? Se você está desenvolvendo um produto, você tem que desenvolver um produto pensando num público-alvo. Mas às vezes você desenvolve um produto pensando num público e quem compra é outro, entendeu? Então, geralmente quando você trabalha num negócio que já existe, eu prefiro ir onde já está vendendo e ver quem está comprando, e entender quem é essa pessoa. Porque muitas vezes há uma desconexão muito grande entre a visão do proprietário e ele acaba passando essa visão no resto da empresa e muitas vezes ele se cerca de, a gente chama de yes man, né? Que são pessoas que sempre concordam com ele, sabe? Então, e eu como marketing eu costumo divergir do proprietário. Assim, é uma especialidade que eu tenho que gera muita confusão, mas... Pra mim sempre deu certo. Porque eu sempre falo mas o que acontece? Eu não posso chegar e falar isso pra ele. Não, você tá com a visão errada. Eu não falo isso, né? Eu vou ser demitido no outro dia. A gente tem que trazer dados, né? A gente sempre embasa o nosso conhecimento em dados, em estudo, em pesquisa. Então eu falo pra ele, o seu consumidor que você acha que é assim, não é assim, é assim. Mas é assim porque eu estive lá, eu falei com 15 pessoas, eu falei com o Zezinho, com o Luizinho, ele falou isso, ele falou aquilo, então ele não consegue discordar de mim, entendeu? Porque a gente trouxe o fato. Às vezes ele está correto. Muitas vezes quando a gente entra numa empresa, principalmente pessoas mais novas, e eu já fui assim também, a gente acha que a gente sabe muito, sabe?
E a gente quer muito bater de frente, e eu já fiz muito isso também e apanhei demais. Mas hoje em dia eu sempre tenho uma visão assim de que o dono também, ele não é o dono à toa, sabe? Ele tá lá porque ele sabe alguma coisa. Então a gente tem que também ouvir o que ele tem a dizer. Alguma coisa tem ali, a gente tem que extrair esse conhecimento que ele tem realmente, mas às vezes, muitas vezes ele vai se equivocando com o tempo. Então ele tem às vezes 50% de verdade, 50% dele tá E perdido. às vezes não sabe, é teimoso também, né? Tem muita gente que a gente vê aí que a empresa não prospera por conta da teimosia, né? Mas tem outros que gostam de ver. Eu vi uma coisa muito interessante você falar, é ir in loco e ver o que realmente o consumidor, aquele público que você está criando e fazendo precisa, né? A gente vê muitos produtos novos surgindo, né? E isso requer o quê? Requer muita pesquisa ou você identificar o que o mercado está precisando? Tem as duas questões. Sim. Você pode tanto ver uma oportunidade, quanto fazer uma pesquisa, quanto criar um nicho novo, um produto que não existe, né? O Steve Jobs mesmo era especialista nisso. Ele criou vários produtos que não existiam, que hoje em dia são de demanda, né? Sim. Mas isso demanda um pouco de visão da parte dele, de Acho que é sorte também, talvez? Um pouco de sorte. Eu acho que tudo na vida inclui um pouco de sorte. Sim. Mas até que você perguntou de inovação. O que é inovação? Sim. Inovação é você estar sempre estudando, buscando conhecimento e conectando coisas distintas, entendeu? Então, a gente tem agência de publicidade, por exemplo, que a gente contrata para fazer nossa publicidade. O que acontece hoje é que existe um vício muito grande entre os diretores de arte, principalmente, porque é parecido com a desconexão que o dono tem. O diretor de arte é um cara especialista em arte, ele tem um monitor desse tamanho, e ele faz arte lá e ele, precisa de uma peça, o que ele vai fazer? Ele vai entrar no Pinterest, ele vai entrar no Behance, vai fazer uma pesquisa e vai montar uma peça. O que acontece é que essa peça dele, ela vai ficar igual a 15 diretores de arte que estão do lado dele, entendeu? Então, o que eu faço quando eu preciso criar uma peça? Eu saio, eu vou na rua, eu vou pedalar, eu vou olhar as flores, eu vou olhar as placas, Sim. eu vou olhar um filme, eu vou ver uma música, porque aí eu vou trazer uma referência diferente do meu concorrente. Porque eu não quero estar trabalhando igual ao meu concorrente. E o diretor de arte, ele muitas vezes esquece que, apesar de ele ter um monitor de 23 polegadas, a maioria do nosso consumidor, ele tem um celular pequenininho, entendeu? Muitas vezes. E aí, ele às vezes, o que ele tem de referência artística é muito avançado para o nosso consumidor. Eu estive na Bolívia e eu fiquei bastante impressionado com... a propaganda na Bolívia, o nível de escolaridade é baixíssimo, né? Sim. E a propaganda na Bolívia é extremamente sexualizada. Você vê a propaganda da Coca-Cola como se fosse da Brahma, assim, tipo, as meninas peitudas e tal. Porque é o nível de educação que eles têm que... Então, você precisa trazer a sua propaganda ao nível do seu cliente. Você não pode trazer... Eu, por exemplo, o que eu gosto é irrelevante. Eu sempre falo isso, não importa o que eu gosto. Eu nunca falo de uma peça assim, de um diretor de arte traz, ou que eu não gostei. Isso é um comentário péssimo para você fazer. Sim. Porque aí você vai entrar numa briga de ego gigante. Sim. Você tem que falar, essa peça ela não funciona, porque o nosso cliente é assim, assim, assim. Porque o objetivo era esse não foi alcançado. Entendeu? Então você não vai entrar numa briga, num conflito, e você está pensando claramente, e o diretor de arte consegue entender onde ele errou ali. Porque se falar que eu não gostei, ele vai falar, mas você não entende nada, entendeu? E aí você vai entrar numa briga gigante. Então, acho que é isso muito... Isso demanda... É muito parecido com... É uma filosofia minha, assim, de você trabalhar de campo mesmo. Você ir, que nem eu vou nos nossos prédios, eu vou na obra, eu falo com o pedreiro, eu falo com o arquiteto, eu falo com o engenheiro, eu falo com o cliente que entra no stand de venda, eu falo com a recepcionista. A recepcionista, a gente foi no stand e a recepcionista reclamou comigo. Ela falou... Faz 10 dias que não entra alguém aqui. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Então, nós temos que mudar esse stand aqui. Então, se eu não vou lá falar com a recepcionista, eu não vou ter esse tipo de informação, porque não é o corretor que vai me falar que está há 10 dias que ele não vende nada. Exatamente. E você estava falando, né, que a gente até leu um pouco da sua release, que você é especialista em também montar times, né? E hoje a gente tem o marketing, aí, que é uma coisa que já tem há alguns anos no mercado, né? Tem faculdades... E vem com digital, marketing digital, né? E você vem falando basicamente de empresas físicas e que você vem trabalhando, fazendo gestão de marketing. Como é que é essa vamos dizer assim... O tradicional e o digital. O start dessas empresas que eram muito tradicionais das suas propagandas e entrarem para o digital. Onde eu estou trabalhando agora é justamente, eu estou há 1 mês e meio na ECAP. Eu estava em casa... Tava jogando um Diablo 4, estava muito satisfeito. E me ligaram, meu telefone tocou, falaram, Felipe, preciso de você. Era uma empresa de RH, Soma, muito parceiro minha, assim, muito legal eles. E eu falei, poxa, não estou fazendo nada, vamos aí. Aí eu fui,
eles me apresentaram esse problema, assim, falaram, não, nosso marketing tá precisando começar do zero, basicamente. Aí eu falei, pô, este é o tipo de pepino que eu gosto. Que é começar do zero. E aí eu falei, bora, vamos nessa. Então a gente entrou, eu comecei fazendo um diagnóstico muito grande, mas para você montar uma equipe, né, e montar um marketing, e lá eles são muito tradicionais. Então a gente está vindo justamente agora inovando, trazendo marketing de conteúdo que eles não têm, blog que eles não têm, reformulando o site. O manual de marca tá desde 2006, eu acho. Nossa. Isso. Então a gente está e trazendo tudo. E lá, assim, eu até achei, hoje em dia eu me divirto, mas quando eu entrei, eles me deram um carimbo e uma caneta, assim. Eu falei, caracas. E aí, tipo, aí até foi uma coisa engraçada que aconteceu, porque eu precisava aprovar como eu sou novo, né? Então, leva um tempo para até pegarem confiança em você, né? Mas quando você quer enlouquecer, igual eu gosto. E aí eu queria aprovar um projeto, o Dia dos Pais. Aí eu falei, cara, como é que eu vou aprovar isso aqui? Eu tentei explicar, não deu certo. Eu pensei, pô, fazer o que eu faço sempre. Vou me pôr no lugar deles. Eles gostam de papel e tal. Beleza, peguei, imprimi um release grande explicando toda a ação. Imprimi, peguei meu carimbo, carimbei, assinei, deixei na mesa do dono. Rapaz, não deu outro. Ele me chamou em 2 tempos, aí pegou o carimbo dele também, carimbou, assinou, aprovado. Eu falei, aí, ó, é assim, você tem que fazer do jeito que eles gostam, assim, do jeito que eles têm costume e vim trazendo a modernidade, né? Então a gente implantou Trello, que não tinha no marketing. Sim. Estamos diversificando as agências, porque eles tinham uma agência grande, muito tradicional, então a gente está querendo trazer outros fornecedores, estamos trazendo um fornecedor para produzir vídeo, estamos contratando alguém para fazer site, então estamos digitalizando, eles fazem muito rádio, TV, podcast não, rádio, TV, outdoor, então mídias tradicionais. E não é que a mídia tradicional ela tem que acabar, só que você tem que mensurar as coisas. E aí mensurar é muito difícil, mas isso foi uma técnica que eu aprendi com o Pedro na Beira-Mar. A gente bolou junto na época, na verdade, mas é uma técnica que eu acho muito boa. Cada lugar que eu faço um anúncio, eu boto um telefone diferente. Se eu faço um outdoor, eu boto um número. Se eu faço rádio, eu boto outro número. Se eu faço isso, eu boto outro número. E aí eu sei qual número tocou. Esse número tocou 30 vezes. Aí quando eu entro no meu CRM, eu identifico pelo número. Então quando eu faço uma venda de um apartamento lá na ponta, eu sei que eu vendi uma cobertura de 7 milhões, venho do outdoor. Então o outdoor se pagou, então entendi. valeu a pena. Então, ou estou gastando dinheiro e não vendo nada. Aí não entendi agora, porque aqui era uma pergunta que eu já estava pensando aqui, como que você pode medir, né, o seu retorno de investimento com as campanhas de marketing, né? Então já deu uma medida aí, vamos dizer, né? Isso é uma coisa difícil de medir, mas a maneira que eu meço é assim. Agora, o mais difícil de medir é percepção de marca. Então, que nem a gente fez campanha de Dia dos Pais, a gente sabe que teve um aumento, mas é muito difícil medir. Teria que ser feita uma pesquisa e tal. Mas a gente faz, aí essa que realmente é difícil. Mas a mais importante, que é venda, eu sempre consigo medir dessa maneira. Eu vejo por onde ele entrou, quanto saiu, e eu consigo saber se o investimento se pagou. E aí, claro, eu gosto de fazer off de maneira inteligente, mas o digital, o que acontece é que quando você faz as contas, você vê que às vezes o off eu vendi no outdoor. Só que o preço que eu gastei no outdoor eu vendi 3 vezes mais no digital. Sim. Entendeu? Então às vezes não compensa. Aí é que tá. Beleza, vendi, mas não compensou. Então era melhor eu não ter vendido lá e ter enfiado aqui mais, que eu ia vender 2 vezes mais que lá, né? 3 vezes mais do que lá. Então esse tipo de conta você só consegue fazer quando você mensura tudo. E é difícil mensurar. Muitas pessoas, a maioria dos lugares não mensura. Você vai em empresas muito grandes, você chega lá, não tem informação sobre nada. Assim. Eu acho isso impressionante, porque eu não consigo fazer nada sem analisar dados. Consigo, mas assim, não gosto, na verdade. Então, o nosso trabalho agora está sendo de mensuração muito grande, mensurando os resultados. A gente está montando um sistema todo automatizado via chatbot para fazer qualificação, SDR, corretor, que é parecido com o que a gente fez na Beira-Mar, mas melhorado, que a gente tem ferramentas melhores, o chatbot não existia na época, por exemplo. E aí a gente consegue mensurar todo esse canal de vendas. Mas quando você faz um off bem feito, ele tem muito resultado. Eu já trabalhei numa concorrente da iFood, eles me contrataram para fazer uma campanha de lançamento em São Paulo. Aí eu falei para eles, cara, se você botar dinheiro em off aqui, vai queimar o dinheiro. Sim. Se eles disseram, não, a gente tem que ter off. Eu falei, cara, vamos pensar. Aí qual que era o esquema deles? Comida local. Não, você tem que comer, não é grandes franquias, é comida local, dos pequenos produtores. Sim. Aí eu falei, beleza, então vamos fazer assim, ó. Vamos pegar mídias locais, tipo Cemusa, que a gente tem de Brasília, e vamos botar... Cemusa é aquelas placas perto de Oparada, sabe? É bem tradicional daqui. Sei. Mas que seja outdoor, no caso. Um outdoor.
Esse outdoor aqui, ele tá perto do restaurante do Zezinho. Então nós vamos meter o Zezinho, a cara dele mesmo. Zezinho, o restaurante dele é esse e tal. Ele tá a 500 metros daqui, o Zezinho. Entendi. E esse trem estourou, entendeu? Porque o cara sentiu que era verdade, sacou? Que é o que a gente... Então, quando você traz uma coisa diferente no outdoor, não adianta você fazer um outdoor, você vai queimar dinheiro, entendeu? Agora a gente tá fazendo... Excelente estratégia. A gente tá fazendo agora um book de um imóvel, um empreendimento que a gente tá fazendo. Eu falei, cara, vamos pegar as pessoas que comprar e vamos meter a cara delas. A gente faz a foto, paga a pessoa, dá um desconto no imóvel, sei lá. E bota ela, pô. Zezinha, a Luizinha comprou esse imóvel aqui. Ela era de Samambaia, tá morando aqui. Já pensou você ver um trem desse? Pô. Você bota o arroba dela, mete o Instagram dela, você vai ver que ela é uma pessoa de verdade. Sacou? Não é foto de banco de imagem, que é a mesma coisa que os meus concorrentes fazem. Meus concorrentes tudo pega no shutter. A gente pegou uma foto hoje da agência. Tava lá, Dia dos Pais. Eu olhei num outro cara e a mesma foto, que a gente sabe que a gente puxou do mesmo shutter, entendeu? Eu fico maluco com isso, cara, porque eu odeio fazer coisa igual aos outros, assim. E como que a gente trabalha, assim, estratégia pra gente ser usada para o reconhecimento da marca? Você já falou algumas coisas aí, né? Isso. E como que a gente pode fazer isso para que... Primeiro, o que é o reconhecimento de marca, né? Sim. Reconhecimento de marca isso é um dos problemas que a gente tem agora na ECAP, justamente. A ECAP é uma incorporadora grande, você viu que eu falei os empreendimentos que a gente tem, você percebeu. Você já tinha ouvido falar de ECAP? Não? Não. Você conhece o Rodrigo Nogueira? Já ouvi falar do Rodrigo. Melhor, mas muita gente não ouviu. Quando eu cheguei lá, foi até engraçado. Eu tava na entrevista de emprego, né? Eu não conhecia nada. O meu telefone tocou, como eu falei, eu tava em casa jogando diabo. E eles falaram, não, que aqui a ECAP é muito grande e tal. E quem vende aqui é Rodrigo Nogueira. E aí uma hora eu me levantei assim, eu falei, gente, eu não sei quem é Rodrigo Nogueira. Aí alguém começou a rir assim, aí o cara falou, não, Rodrigo Nogueira sou o dono da empresa. Aí eu falei, gente, então eu acho que vocês têm um problema de marca, porque eu não sei nem quem é ECAP, nem quem é Rodrigo Nogueira. Aí a gente tá trabalhando nisso, né? Então, reconhecimento de marca é isso. Quando eu falo um empreendimento Le Grand Jardin, você sabe, não, esse empreendimento é da ECAP, é do Dr. Rodrigo Nogueira, que é o proprietário. E a nosso principal concorrente hoje em dia é a Vilela, a gente tem brigado com eles por causa disso, eles fazem isso muito bem, isso a gente tem que reconhecer que o nosso concorrente é melhor que a gente, mas nesse quesito, né? Não em alguns outros não, mas a gente está brigando em cima disso. E aí como você melhora isso? Aí você tem que é a estratégia que a gente está trazendo agora. Conteúdo, porque a gente tem boas histórias para contar. Então, a gente está contratando uma produtora de vídeo que vai contar essas histórias. O Dr. Rodrigo Nogueira, ele participou da construção de Brasília. Ele que deu o nome Parque Sul, para a região do Parque Sul, porque lá, na verdade, era setor de oficina sul. Aí eles falaram, nós vamos construir um prédio aqui, mas vai construir um prédio no setor de oficina sul? Sim. Não, muda esse nome, bota Parque Sul. Então, ele vai contar todas as histórias de todos os empreendimentos que ele construiu, todos os bairros. Ele tem uma história antiquíssima. O cara construiu várias regiões aqui. Quando você constrói condomínio, a gente faz, você está construindo a cidade, entendeu? Você está agregando valor, né? E aí você precisa contar essas histórias, que isso vai criar o reconhecimento de marca. Você vai lembrar dessa maneira. Isso é uma das maneiras, tem outras, claro. É você ter a sua marca nos seus produtos, é você entregar valor e associar a sua marca, é você trazer emoção, que foi o que a gente fez no Dia dos Pais. No Dia dos Pais, para presentear a gente pegou os nossos 54 clientes do Noroeste que compraram os nossos empreendimentos até agora, comprou um vinho para cada um, colocou numa caixa, colocou uma mensagem, e a gente chegou de surpresa na casa do cara. Quando você é surpreendido dessa maneira, você gera uma emoção forte, e a emoção ela é a melhor coisa para você memorizar as coisas. Tanto que quando eu quero lembrar alguma coisa, eu dou uma beliscada em mim mesmo. Isso funciona. A minha esposa é psicóloga. Né? Então, o que você faz? Você chega na casa do cara dessa maneira, ele toma um susto tão grande, você fala, não, a ECAP trouxe isso aqui pra você. Ele nunca esquece nunca mais de você, entendeu? O susto que ele toma. A gente foi muito engraçado, a gente tava com câmera, a gente chegava, tipo, Gugu na sua casa, assim, era maluquice. E aí a gente não conseguiu filmar nenhuma mulher, porque as mulheres ficavam, não me filme, que eu não tô maquiada, não tô de roupa. Então, assim, mas ela ficou surpresa de uma maneira, a gente recebeu comentários positivos, assim. A gente esteve num prédio que as pessoas não desciam porque achavam que era golpe. Aí a gente teve que pedir para um vizinho mandar no grupo do condomínio. Aí começou a chover, gente. Os caras começaram a me ligar da Bahia. Não, tô na Bahia, mas guarda o meu vinho aí que eu vou buscar. Então você imagina, isso deve ter virado uma confusão no grupo do condomínio, que a pessoa não esquece de você nunca mais, entendeu? Esse tipo de ação de que causa emoção e que não é fácil de fazer, não é com um comercial emotivo que você vai fazer isso hoje em dia. Hoje em dia, um comercial emocionante, primeiro que é muito difícil você conseguir extrair uma emoção dessa na TV, que hoje em dia você não se emociona. Então você tem que ter ideias criativas. E eu gastei pouco, eu gastei 10 mil reais numa ação dessa, que é muito mais barato que produzir um comercial de TV. É o que a gente estava falando, né? Do marketing tradicional com marketing digital, né?
Na verdade, tem que ter uma mistura desses dois, né? O que a gente fez é que a gente filmou tudo e jogou no Instagram, jogou no anúncio, e jogou no YouTube. Então você faz as duas coisas. Você precisa de uma ação impactante. Aí eu sempre falo, eu falo assim, eu faço uma ação, se eu não puder filmar, para mim é 50% perdido, porque eu videografo tudo, mando no YouTube e impulsiono. E aí isso dá um resultado triplicado do que teria se eu só fizesse o vídeo ou só fizesse a ação, né? A só faz vídeo é 1, eu só faço ação é 2, mas se eu faço os 2 é 3, entendeu? Então você multiplica, assim, potencializa o seu desenvolvimento, né? E você economiza dinheiro, no caso, né? Você está poupando, você está tendo 3 ações por preço de 2, basicamente. E você começou falando no podcast, né? Que o marketing, ele entra em diversas áreas na empresa, né? E o marketing é o quê? Eu vejo que é conectar, né? A gente vai comunicar algo. Então tem que estar muito claro isso. E quando você está falando, né? Fez uma campanha, foi lá na casa do cliente e tal. Você está comunicando a proximidade, né, da empresa com o cliente. Então, quem está vendo de fora que não é cliente, pensa, pô, um dia eu quero receber um vinho desse, né? Então, é uma coisa que se tornou digital, mas, na verdade, é uma coisa que acontece, né? E é real, né? A história é real. Então, a pessoa vê, assim, que foi... Não é um filme com atores, assim. Não que você não possa fazer. Por exemplo, a gente tem uma proposta agora de fazer... mostrar imóveis com um corretor. Só que a gente já fez isso, a gente sabe que o corretor ele não é bom de fazer vídeo. Então o que acontece? A gente contrata um ator para interpretar o papel de um corretor. Sim. Entendeu? Então não tem problema, né? É melhor no caso. Mas às vezes não, às vezes você contratar um ator para fazer esse papel todo de emoção não ia dar a realidade o ator que necessita. Que comprou aquele apartamento, né? Não ia dar a emoção, não. Porque no vídeo que a gente fez, você vê na cara da pessoa que ela não sabia que aquilo ia acontecer. Ela às vezes tenta se esconder da câmera, então você vê que é real. Dá pra ver que é real, é diferente. Hoje a rede social está presente em todas as casas, a maioria das casas, né? As redes sociais todo mundo tem, principalmente na área de marketing. Sim. Você vê que a rede social, você trouxe alguns elementos aí importantes, né? Você trouxe a parte de in loco, você trouxe a parte presencial, mas você também trouxe a necessidade de uma rede social. Sim. Porque traz um movimento do marketing, isso traz o engajamento da empresa e ser reconhecida a parte da empresa também, né? Quando eu falei no começo que eu era estagiário na Zeppelin Filmes, que é uma produtora de comerciais. Sim. A gente gravava filme em película 35mm. O que eu fazia? Eu era assistente do fotógrafo, eu carregava uma lente cookie de cinema desse tamanho assim, passava para ele, botava no case. No final saiu um rolo de filme que custava em média uns 20 mil reais na época. Só que em valor de produção aquilo valia 300, 400 mil reais. Porque é o filme que está ali, o comercial, todo o valor da produção. E esse filme ele tinha que ser colorizado em São Paulo. Então, eu lá de Porto Alegre, eles me mandavam, pegavam o avião, eu ia agarrado nesse filme dentro do avião, assim, ó, não soltava por nada. Chegava em São Paulo, eu pegava um táxi, eu ia até a Color Films lá, entregava isso na mão do colorista e tava livre. Então, esse custo, hoje em dia ele não tem mais, por causa do digital, porque a gente consegue fazer um vídeo numa câmera digital, igual a gente tem essa Sony Alpha que filma melhor que película 35mm, as full frame. E aí você coloca isso numa mídia que não é a Globo, que a Globo é uma excelente mídia, não tem nada contra a Globo, mas é caríssimo, entendeu? Então uma empresa como a ECAP, apesar de a gente ser grande o suficiente, a gente até faz algumas coisas na retransmissora aqui regional, mas o custo disso é elevado, é difícil mensurar, o público é muito disperso, então eu estou anunciando um produto A que vai bater em B, C, D, eu estou queimando, entendeu? Dependendo se você está vendendo Coca-Cola, é ótimo, você está dispersando, mas eu no caso eu preciso achar a gente rica. Sim. E essa gente rica, ela se esconde até não poder mais. É verdade. Então, quando você tem redes sociais, você consegue segmentar muito mais e achar essas pessoas com mais facilidade. O que a gente faz? Eu boto um ponto em cima do Lago Sul, em cima do Lago Norte, em cima do Noroeste, eu boto um no plano, eu consigo filtrar pela idade. Quem tem dinheiro é mais velho. Gente jovem não tem dinheiro, então tem que ser 35, 45 para cima. Quando é homem, a gente anuncia preço. Quando é mulher, a gente anuncia cozinha cara e bonita, para ela encher o saco do marido dela para ele comprar, que é o que acontece. Então consegue segmentar e ter mais precisão, e o custo disso é baixo, assim, relativamente baixo comparado ao off, né? Você imagina? Então, como eu falei, o off não morreu, ele existe, vai existir para sempre, mas ele tem que ser usado hoje em dia com parcimônia e inteligência, para você não queimar um dinheiro com um recurso caro,
Até a gente está fazendo agora, a gente está construindo uma 3 torres em Samambaia na frente do metrô. Eu falei, vamos ter que meter mídia dentro desse metrô aqui, a gente tem que ter um elevador, né? Porque o meu cliente é esse, ele tá pegando esse metrô, ele quer morar na frente do metrô, perfeito. Mas é uma maneira estratégica de usar, né? Não é encher a cidade de outdoor, vai custar uma fortuna e vai dispersar demais. Então o digital ele é essencial e nunca vai morrer também, é a mesma coisa. Toda rede social que existe eu entro. TikTok para mim é uma coisa que ainda não se conseguiram. Eu já fiz cases bem legais de TikTok. Na Papelito a gente tem um viral de 2 milhões de visualizações, que eu gastei 15 mil reais, que foi barato pelo número de views. E muitas empresas não conseguem usar, e para mim é uma grande perda de oportunidade, porque o Instagram hoje em dia ele entrega 4% dos seus seguidores. Se você tem 1.000 seguidores, vai entregar 4%. Assim. E o TikTok ele entrega 200%, 300%. Mas não é à toa, ninguém dá nada de graça. O Instagram era assim também, quando começou. Hoje em dia eles não fazem sem dar dinheiro, sem você dar dinheiro. O TikTok não, ele é uma rede em emergência. Então, quem entrar agora e se consolidar e ganhar seguidor ali, vai manter. Mas daqui 5, 6 anos, eles fecham essa torneira. 5 é muito, na verdade. 2, 3 anos. Já vem novos, né? E as empresas, elas demoram a ver essas coisas. E você perde uma janela. E aí você vai ter que botar um caminhão de dinheiro em cima para poder recuperar, entendeu? Ou seja, o presente imediato, né? A gente estava conversando, eu e o Vitor, semana passada a respeito disso, da nossa entrada do Lamparina no TikTok. Foi impressionante. Nós temos lá uma semana. Nós temos já vídeos lá com 50 mil visualizações. Olha só. É uma rede impressionante, né? Impressionante. Estamos trabalhando no engajamento a parte de pessoas, né? De usuários, mas é impressionante o retorno muito rápido e imediato, né? Do número de visualizações, muito diferente, né? Sim. É diferente porque vocês não estavam no Instagram no Sim, começo. Assim. O Instagram ele não tinha esse algoritmo de extravasar igual o TikTok faz, que o TikTok entrega para quem não te segue. Mas no começo o Instagram era assim também. Eu lembro que eu tô lá desde o início. O Lamparina tem pouco tempo, né? Vai fazer 1 ano agora em setembro ainda. Então, a gente está ainda adaptando a parte de rede social, né? É bom que vocês têm aula aqui toda semana. Com certeza, com certeza. Mas é isso, cara. Eu sempre tento estar antenado nas novidades. TikTok eu tô há muitos tempos, assim, quando eu era na China ainda, quando eu era tinha um outro nome, nem lembro mais, mas o nome mudou. Sim. Mas eu já entrei no Kawaii, por exemplo. A gente eu trabalhei na soja um tempo. E aí eu falei, Kawaii bomba na soja, porque é muito ligado. O Kawaii, ele é tipo o TikTok do cara que mora no interior. Sim. Então, para quem trabalha esse tipo de segmento, é excelente, mas as pessoas têm muito preconceito com o Kawaii, não entendem o que é. Eu falo, cara, Kawaii é a vitória do interiorano pobre, porque ele é uma rede e ele se fez assim. Ele surgiu na China, né? Mas é a mesma ideia, porque a China é um país tão grande, parecido com o Brasil, que eles têm as metrópoles muito focadas, e o TikTok é muito forte na metrópole, mas existe um Brasilzão inteiro do interior que o cara não se sentia representado. E o Kawaii começou a trazer o vídeo do cara que mora no interior, como é a vida dele, entendeu? Então, pra gente que vendia soja, era tudo, assim, porque era exatamente o que a gente tinha. Então, esse tipo de visão você não tem se você não entrar no Kawaii e não assistir lá, não ver por que esse negócio tá bombando. O Kawaii parece que vem pelas beiradas, porque nós estamos no meio, a gente não vê, entendeu? Ele vindo cercando a gente, assim. Então, eu acho que sempre a gente tem que estar antenado. Isso é inovação, é você buscar... estudar sempre, eu sempre estudo muito, eu leio muito livro, eu gosto muito do Jeff Su, que ele é um marqueteiro lá do Google também, no YouTube, mas aí eu tento diversificar. Eu vejo muito conteúdo em inglês, que eu quero saber o que os americanos estão fazendo, mas aí eu vejo coisa do Japão, porque eu quero saber o que os japoneses estão fazendo. Eu não sei se você sabe, mas no TikTok você pode entrar e setar quais países você quer receber conteúdo. Então eu recebo coisa do Japão, dos Estados Unidos, da Europa, porque eu quero ver o que os caras estão fazendo no Japão. Porque isso vai vindo para cá. Vai vir com certeza. E eles essas inovações. Né? O Japão tem um estilo de mídia muito diferente do nosso, assim, é muito diferente mesmo. E é engraçado até de ver, mas é bom porque quebra esse paradigma. Assim. Quando você vai. Eu gosto de ver canais do YouTube dos caras da África, que tem uns países africanos que falam português, né? Então, a visão que eles têm é muito diferente. Assim, isso tudo, para mim, é isso que vai trazer inovação. E eu sempre falo lá na empresa que eu trabalho também, você tem que trabalhar com no mínimo 5 a 10% de inovação, senão daqui 10, 20 anos você vai morrer. Porque alguém vai te engolir. Entendeu? Então, você já falou, já trouxe algumas atualidades na área de marketing, né? E o que você pode falar mais a respeito de quais são as principais tendências
atuais aí na parte de marketing, como podem ser aproveitados. A gente já falou de TikTok, estamos falando de rede social, o que Principalmente com a mais? inteligência artificial. E também tem a inteligência artificial, né? É uma coisa que está à tona aí, tá inovação, assim, chegando com um grande peso, né? Eu posso falar bastante isso. Como você pode ver, eu sou sempre na vanguarda e Sim. inteligência artificial não é algo que me pegou de surpresa. Eu já conhecia há algum tempo, eu já usava bastante. Várias pequenas ferramentas, o ChatGPT vem e dominou bastante. Mas o meu cunhado, inclusive, o nome dele é Marcos Valls, ele trabalha na agência Calix, ele é diretor de arte sênior lá, ele é excelente diretor de arte. E ele já vinha usando muito de inteligência artificial nas artes dele. Ele é um mestre manipulador, assim, de imagem, né? Então, para ele era perfeito, porque ele gerava alguma coisa e aí ele limpava, né? Via Photoshop, então como ele domina muito, assim. Tem um grande amigo meu também que é diretor lá no TCU, o Guilherme Amorim também, que é mestre no IA na parte visual. Isso é uma grande tendência. Eu acho, assim, essa história de que a IA vai roubar os empregos, vai matar os... Isso, para mim, cara, eu escuto isso desde os anos 90. Toda ferramenta que surge é a mesma história. O Google foi assim, a internet foi assim, os carros foi assim. Se você pegar um jornal dos anos 30 falando sobre vai tomar os empregos, não sei o que, se tirar os títulos, assim, você acha que é hoje. Mas os caras falando que os carroceiros vão perder os empregos por causa dos carros, entendeu? Então, essa conversa ela não me assusta, nem nunca vai me assustar. Essas ferramentas, elas estão aí para a gente dominar elas. E o ChatGPT, aí como eu não sou mais diretor de arte, né? Eu já estou um tempo afastado dessa área. Eu sempre fui um diretor de arte não tão bom assim, igual meu cunhado aí, mas assim que o ChatGPT foi para mim perfeito nessa área, porque ele é uma ferramenta incrível. Eu venho usando desde o início do 3, agora hoje em dia eu uso o ChatGPT pago, que é o 4, né? Para quem paga. E ele é uma ferramenta como qualquer outra, como Photoshop, como Word. E você precisa o quanto antes entrar, aprender como ela funciona e masterizar essa ferramenta. Eu uso ela diariamente e é muito boa. O ChatGPT, ele não é um editor de texto, ele não escreve para você. Eu trabalho com bots, eu chamo, porque eu não sei se você já usou o ChatGPT, você já usou o ChatGPT? Eu tô aqui nele. Tá aí nele. Cada botzinho, então vou te falar como eu faço, Sim. você me diz se você usa assim. Ó. Cada dessas chats que você abre, ele é um bot. Sim. Só que ele chega seco, ele tem um conhecimento básico, mas você precisa treinar ele. Eu tenho um bot que ele é especialista em escrever briefing, por exemplo. Porque eu odeio escrever briefing, é um saco, mas você tem que escrever bem para ficar bom o job, porque senão dá um pepino muito grande. Então o que eu fiz? Eu tenho um bot lá que é de briefing. Eu falei para ele, eu falei, cara, preciso de um briefing para agência que faz tal e tal serviço, eu sou tal pessoa e você vai fingir que sou eu, agora você é tal pessoa. E aí a gente tem que fazer isso. Faz um modelo de briefing. Aí ele, Aí eu falei, ficou mais ou menos, muda isso. Beleza, ele mudou. Agora ficou bom. Agora, a empresa que eu trabalho é essa, a gente faz isso, a gente tem tais imóveis, nosso consumidor é tal, não sei o que. Beleza. Agora faz um briefing para tal coisa, com tal... Entendeu que você está treinando aquele bot? E aí eu uso esse bot sempre. Porque quanto mais eu uso ele, mais ele aprende a fazer o negócio do jeito que eu faria. Só que eu não preciso fazer, porque ele faz para mim, entendeu? Então, cada uma dessas conversas, eu não abro várias. Eu abro uma, coloco o nome lá, ó, briefing. Não como novo. Não como novo. E você vai conversando com ele. É como se fosse um assistente. Sim. Você tem que ir treinando ele. Você tem que ensinar ele. Quando ele faz coisas erradas, você fala, isso ficou ruim, cara. Não é assim. Você tem que fazer de tal jeito. Eu quero tal jeito. Eu quero assim. Eu quero... E com o tempo, você vai ver que ele vai começar a fazer exatamente o que você quer, entendeu? Então, é uma ferramenta que leva treino. Profissional. Sou amador, muito amador ainda na parte de inteligência artificial. Mas é porque eu uso isso há muito tempo. É muito treino, entendeu? Com o tempo, você vai entendendo o jeito que ele processa. Você tem que imputar os dados nele. Você tem que informar o que ele é. Você fala, você é um diretor de marketing. Você tem que fazer tal coisa. Você fala para ele, você é um jornalista, você é um podcaster. Você tem que fazer tal coisa. Vai vir tal gente, o nosso podcast é assim. Aí ele vai entendendo com o tempo. Você vai polindo ele até ele ficar do jeito que você vai falar, caralho, ele fala igual o que eu ia falar, é isso aqui que eu ia fazer, entendeu? E aí ele poupa seu tempo, você nunca vai precisar, você só precisa imputar os dados mínimos. Precisa de um release e tal. Ele, muito bom. Sai formatado do jeito que você quer, entendeu? Viu? Olha aí, ó. Mais uma dica aí de marketing, você já tá expert na parte de inteligência artificial, para você aí trabalhar e poder estar criando, né?
Felipe Baia, o que é o marketing para você de uma empresa? Cara, eu sempre tenho essa visão muito holística, assim, então para mim o marketing é tudo, né? Porque isso que eu falo, para você ter resultado, você acaba tendo. Eu sou uma pessoa muito detalhista, assim, e que me preocupo com todas as áreas. Então eu sempre acho que para ter resultado você precisa acabar entrando em tudo, porque é que nem a recepcionista do nosso stand. O que ela tem a ver comigo? Muito pouco. Mas o que acontece? Ela é a primeira impressão que o meu cliente tem quando ele entra no stand. Então, ele é a primeira impressão que ele tem da minha marca. Então, eu preciso me preocupar com o treinamento que ela tem. Ela sabe quem é a empresa dela, ela sabe quem é a ECAP, ela sabe quem é o Dr. Rodrigo Nogueira, ela sabe como falar com esse cliente. Porque o que acontece muitas vezes é que eu chego no stand, aí tá cheio de caneta em cima da bancada, tem um adesivo da ECAP que ela colou na bancada e uns cartãozinhos da Pet Shop da região, assim. Aí eu falo, o que eu vou brigar com ela? Não, cara, porque ela não sabe, é minha culpa que ela não sabe, porque eu não dei um treinamento adequado para ela. Então eu tenho que me preocupar em treinar ela, eu tenho que me preocupar em ter um RH que contrate alguém mais qualificado, talvez. Mas não é culpa dela, de maneira alguma. Eu não posso mandar ela embora. Assim. Isso eu acho a maneira mais idiota é você mandar alguém embora. Ah, a pessoa não é boa, manda ela embora. É horrível isso, porque primeiro não é culpa dela que você contratou errado, é você que contratou errado, então você já começou errado, ou quem foi que contratou, não importa. Importa que agora como marketing você tem que ir lá, treinar essa pessoa, resolver esse problema, e ela com certeza quando ela vê que você fez isso, em vez de demitir ela vai trabalhar muito com mais afinco. As pessoas não, quando você começa a demitir gente, cara, é barata voa, né? Então ninguém quer ser seu amigo, cara, ninguém quer estar do seu lado, então você tem que resolver os problemas, não criar mais problema, né? Então você acaba tendo que entrar em RH. Aí quando o pessoal vê que você está ativo, você já tem que entrar em endomarketing, aí te pede uma placa de aniversário, aí tem que comprar um presente para não sei quem. Então você acaba entrando em tudo, o marketing é tudo, porque o marketing é o resultado, e o resultado ele depende de toda a empresa funcionar. E quem que vai se preocupar com isso? O comercial quer saber só de venda. O produto quer saber de produto. A recepcionista quer saber de receber. Quem que se preocupa com o todo? Acaba que, para mim, cai no colo do marketing. Eu gosto, eu mato no peito e corro atrás. Eu vejo que o marketing está muito ligado com a cultura da empresa, né? Ele está bem alinhado, inclusive, assim, eu mesmo gosto de comprar alguns produtos que eu vejo que aquela empresa, ela tem os mesmos valores que eu, ela tem a cultura dela parecida comigo. Eu me identifico muito mais, né? Então, quando as campanhas de marketing, ela consegue trazer os valores, a missão, né? Essa cultura da empresa, chega muito mais próximo de quem realmente vai fazer, vai comprar, vai efetuar uma venda, né? Uma compra, no caso, né? A gente está montando um stand novo e aí, geralmente, lá, como é que eu falei, aquela questão de inovação, né? Pessoal, quem faz os stands são arquitetas, geralmente. Aí eu falei assim, cara, mas eles queriam, não, tem que fazer nós vamos fazer um stand grande, tem que ser uma coisa incrível. Eu falei, mas a arquiteta, ela sabe fazer uma casa, um espaço de convivência, que é muito vício do pessoal da incorporadora. Eles são construtores, né? Eles são é um bando de engenheiro, um bando de arquiteto. Sim. Eles se juntam e fazem as coisas. Aí eu falei, por que a gente não contrata um design de experiência para fazer um stand? Porque ninguém vai morar nesse stand. Não precisa de arquitetura de convivência. A gente precisa impactar o cara, que o cara entra aqui e fica maluco. Aí a gente achou uma dupla aí muito boa, as meninas que fazem stand para evento. Eu falei, perfeito, é isso que eu quero. Eu falei para ela, aí a gente passou o briefing, a gente tem visita até na sexta, agora nós vamos visitar os stands. Mas eu passei o briefing para elas e eu falei, o briefing que eu fiz no ChatGPT. E aí eu falei para nesse briefing, né, eu quero um ponto turístico no Noroeste. Eu falei, eu quero um lugar que as pessoas vão lá para ver o stand. O stand tem que ser uma coisa maluca de evento. Porque eu preciso, porque me lembrou o que a Kelly, a recepcionista, me falou. Sim. Ela falou, faz 10 dias que não entra ninguém aqui. Eu falei, cara, isso é um absurdo. Então eu preciso de gente aqui. Eu não quero saber o que ela vem fazer. Eu preciso dela aqui, que aí o corretor cata ela na mão e vende. É assim o esquema. Sim. E aí eu falei para elas que é o que eu sempre falo. Ninguém gosta de que fiquem te vendendo as coisas. Então eu não quero um stand que esteja vendendo as coisas. Com um monte de empreendimento. Então, eu quero um stand que o cara entre e ele queira comprar. Porque ninguém gosta que te venda as coisas. As pessoas gostam de comprar. Todo mundo gosta de comprar. Você não gosta de entrar no Mercado Livre, no Amazon, ficar, vou comprar isso aqui. Todo mundo gosta de comprar, mas a gente não gosta que as pessoas fiquem vendendo. Então, o briefing que eu passei para elas foi isso. Eu quero um ponto turístico e eu quero um stand que a pessoa entre e queira comprar. Não que tenha que estar um vendedor vendendo aqui. E para mim isso sempre é assim. Ninguém gosta de estar te empurrando coisas, sabe? Sempre você tem que
que gerar esse desejo de comprar. É isso que é o segredo do negócio, para mim, de produto. Puxando já esse gancho, assim, que a gente fala muito com pessoas que estão começando um negócio ou querem empreender de alguma forma, né? A gente fala com muitos atletas, músicos também, né? Então, como é que a pessoa está começando um empreendimento? Quais são as peças-chave para ela começar ali contratando ali no marketing? Isso, a gente tinha perguntado e acabou que a pergunta ficou para trás, mas a questão de como criar um time inovador, um time de alta performance. Isso é pensando do ponto de vista do dono, né? Do ponto de vista de qualquer um, eu É. acredito, sim, mas Sim. do dono principalmente. É. Primeiro é diversidade, cara, e não é, eu nem sou, assim, dessa linha, eu nem lembro o nome da linha, mas essa linha de diversidade aí, cara, o meu negócio é venda, meu negócio é resultado. E eu já testei, e diversidade dá resultado. E aí, por que dá resultado? É porque você traz uma pessoa negra que é pobre, uma pessoa branca, classe média, uma pessoa mais rica, uma pessoa japonesa. Isso vai te dar o quê? Diferentes visões de mundo que vão ajudar você a não se cercar de gente que concorda com você e que tem a mesma visão que você. Porque se você... que acontece muito em grandes empresas, especialmente mais tradicionais... Você é velho, rico, seus diretores são tudo velho, rico, branco, você também. Vocês vão no mesmo lugar, vocês comem no mesmo restaurante, vocês vão... Entendeu? Que ideia que você vai tirar daí? Da onde você vai tirar a inovação? Como é que você vai se identificar com o seu cliente que não é você? O seu cliente não é do seu nível. Então, você precisa ter essa diversidade na sua equipe para trazer esses pontos de vista diferentes. Eu escuto rock e metal. Então, eu preciso de alguém que entenda de sertanejo comigo, porque eu não entendo, e o meu público muito escuta sertanejo, escuta pagode. Claro, hoje em dia eu conheço o mínimo para conseguir manejar, eu sei quem é Luan Santana, mas eu preciso da ajuda dessas pessoas, porque não é do meu meio. Às vezes eu vou botar um negócio que vai ofender metade do meu público afrodescendente, eu preciso de uma pessoa negra comigo, para mim, me falar, cara, isso aí vai dar merda se você postar um negócio desse, entendeu? Que é isso que acontece. Então, por isso que você precisa de uma equipe diversa, ela vai te trazer know-how, conhecimento e inovação que você não tem. Vai te trazer pontos de vista diferentes. E elas vão conviver em meios diferentes. Se você se cercar de gente branca do mesmo grupo, da mesma faculdade, você vai ter muita dificuldade de inovar e ter essa visão. Você vai ficar cego, na verdade. Você vai ficar vendido nesse sentido. Então, para mim, o segredo é esse. Não tem. Aí, quando você montou o time, né? Que é montar o time, essa é a parte de montar. Aí, para manter esse time, você precisa cuidar do seu funcionário. Primeira coisa é remunerar bem, pagar CLT. A gente sabe que isso é utópico, eu tô falando. Eu sei que, principalmente a realidade que tá começando, não dá, é difícil ter PJ, não dá para pagar bem, mas com o tempo é você tentar trabalhar nisso, porque quanto melhor o cara recebe, melhor ele consegue se informar, estudar, se aculturar. Quanto mais você vai reter ele, que é um dos grandes problemas das empresas hoje em dia, cara, em todos os meses, meu filho estuda na Maple Bear, tenho amigos que estudam na Escola das Nações, na Avidos, e é uma briga, porque professor troca, e os professores não ganham tão mal como escola particular aqui em Brasília. Mas isso em todos os mercados, a rotatividade é altíssima. Então, o custo que você tem de treinar um funcionário que entra novo, ele leva 3 meses, 6 meses para conseguir render 100%. Então, se você não remunera bem, esse cara, ele vai, assim que você paga R$1.000, o cara do lado fala 1.200, ele vai. Porque para você parece que 200 é pouco, mas para ele que ganha 1.000 é muito, cara, entendeu? Então, e principalmente a perspectiva. Você pode estar começando e ter pouco, beleza, eu tenho 1.000. Mas, cara, eu tenho 1.000, mas vai comigo que nós vamos crescer assim, nós bater essa meta, você vai ganhar mais isso, você vai ganhar mais isso. Isso vai reter o cara e ele vai te ajudar, entendeu? Então, hoje é um problema gigante a retenção de talentos, principalmente quem é bom, evade rapidamente, você não consegue segurar o cara, ele vai conseguir muitas propostas, o pessoal fala de desemprego, tem muito emprego para quem é bom, não falta. Agora o desemprego está realmente na população mais carente, isso existe com certeza, não estou falando que não existe desemprego, mas a pessoal que é bem escolarizado, que tem um currículo bom, briga. Eu mesmo, a gente está contratando agora, é uma dificuldade para achar alguém, para achar um assistente lá qualificado, porque os que estão tão bem empregados, você não consegue. Então, você reter os talentos é fundamental, para você não ter trabalho de retrabalho, de reeducar. E o cara ele começa a render de 3 a 6 meses, entendeu? Então, cada 6 meses você troca o cara, você perde o melhor rendimento dele, tudo que você investiu. Então, você precisa trabalhar nisso, ele tem que ter um crescimento, ele tem que crescer junto com você. Você não pode ser... O ideal, hoje em dia, é você trabalhar com remuneração variável em cima do lucro da empresa.
seria o mundo ideal, mas muita dificuldade também. A gente está querendo implantar isso até agora, que a gente está contratando no SDR lá, eu falei, cara, esse cara tem que receber por resultado, o NPS dele e a venda. Se vender, o corretor vendeu, tem que dar R$500 para ele, que seja. Ele vende 3, 4, o salário dele é 2.000, ele ganha 2 vendas que ele faz no mês, é R$1.000, o cara vai ficar maluco, ele vai ficar aqui... Metade que ele ganha. Então, isso e a ganância, às vezes, do dono, pô. O cara que tá ganhando, às vezes, sentado em milhões aí, tá chorando com R$1.000 pro SDR, coitado, que é o cara que faz a venda, entendeu? Então, para mim, o segredo de gestão de equipe de alta performance é isso, é você remunerar sobre resultado e diversificar, não tem mistério, só que não é tão fácil quanto parece, assim, principalmente em empresas tradicionais, tem muita resistência, é muito difícil. Alguns lugares, assim, para você diversificar já é difícil, tem muita resistência da própria diretoria, né? Então, é uma missão muito mais difícil do que parece. É isso aí, Felipe Bayer.